gente resolveu conhecer essas cidadezinhas no Atlântico que a gente vê no mapa, que são distantes da Ruta 3, né? E são curiosas, assim, o que tem lá, a gente não sabia. E daí ela já fez, assim, uns olhões dela, né? Aí quando eu olhei, eu disse, tá, mas cadê, né? Aí o Maurício foi lá pra água, né? E fica por isso mesmo e tal, e aí a gente já começa a fazer piadinha, né, com a situação. Não, a gente até brincou com ele, ó, daqui a pouco vai vir a Toninha trazendo teu óculos de volta, vai estar usando óculos, amanhã quando tiver outro pessoal passeando, ela vai estar aí com teu óculos, né? Antes de Porto Deseado, nós tínhamos a cidade de Puerto San Julián. E Puerto San Julián era uma cidade que nós não havíamos visitado na outra vez. E lá tem uma réplica de uma das naus, né, de Fernando Magalhães, que é a nau Vitória. As pessoas fizeram lá uma réplica, ela está na beira da praia. É muito bacana de se visitar porque tem a réplica dos personagens em tamanho real, tem aquelas cordas que eles usavam, assim, que são cordas bem grossas, né? Então, assim, deu para as crianças terem uma noção, assim, do que é um pouco ali a vivência dentro do barco, né? Representações das pessoas que estavam no barco, assim. Tinha o capitão, tinha o Pingafetta. Eles passaram inúmeros, né, perrengues, né, sérios perrengues, né. Tanto é verdade que a nau Vitória foi a única das três embarcações que saíram que chegou, que voltou, né, ao seu destino, né. Inclusive voltou sem Fernando de Magalhães. E ele acaba não conseguindo completar a jornada dele. Pingafetta sim, né. Pingafetta, que foi o redator de toda essa peripécia, conseguiu. Era grande. O nosso objetivo nessa viagem, um dos, né, era poder fazer a Ruta 40, toda a Ruta 40, do quilômetro 0, em Cabo Virgenes, ao fim, o quilômetro 5.200 e pouco, lá na fronteira já com a Bolívia, né? Ao mesmo tempo, estávamos chegando também perto de Ushuaia. A questão de 500 quilômetros, ali de Rio Galegos, em torno de 500 quilômetros até Ushuaia. E aí ficamos nesse dilema. Então, como a gente viu ali que não ia dar tempo da gente conseguir fazer toda a 40 nessa viagem e as crianças já tinham aquela curiosidade, nós também já tínhamos aquela vontadezinha de voltar, né? E então foi assim, bem tranquilo e unânime a decisão de ir até Ushuaia, né? Enfim, aí no entroncamento, onde você vai para Cabo Virgenes, né? E à esquerda e à direita continua rumo ao fim do mundo, a Terra do Fogo. Ali nós chegamos a entrar e ficamos ali conversando e discutindo isso e resolvemos então, vamos para o Ushuaia, né? Tem um aspecto, né? Você tem lá vestígios de vulcões. É interessante de ver, não é só um, são vários, né? Vários vulcões pequenos, de pequena altura. Que você tem acesso fácil, porque ela não é uma montanha, né? Ela é aquele vulcão ali, mas você tem um acesso praticamente em nível plano, né? Sobe bem pouquinho. E um deles é chamado Laguna Azul. E com alguns passos você chega na borda, só que se deslumbra assim, perante teus olhos, uma cratera imensa e lá dentro um imenso lago também.
Ele dava pra reconhecer que era um vulcão porque tinha os vestígios da lava, né? É um azul bem diferente. Né? É claro. Foi interessante porque tem lá histórias que tem criaturas, né, fantásticas lá, então lá tem um quadrinho que tem uma placa lá que conta essas histórias aí. Não tinha foto do monstro, era desconhecido. Talvez não exista, talvez exista. Ninguém coloriu. Para a gente ir para a Argentina, na Terra do Fogo, a gente está na Argentina, mas para continuar indo para a Argentina, que é mais uma província, né, separada do continente argentino, chamada Terra do Fogo, você precisa passar pelo território chileno. A parte chilena é um pouco mais, normalmente ela é mais rígida, né? Principalmente a questão de alimentos que a gente leva, né? Continua por mais alguns quilômetros, não mais do que 130, 140 quilômetros, um pouco mais talvez, para então ingressar novamente na Argentina, então, Terra do Fogo, né? Nos preparando para sair da balsa do Estreito Magalhães, Cavaleiras, do outro lado, e a gente desembarca em Cerro Sombreiro e ainda no Chile, né? Vamos andar alguns quilômetros e lá depois ingressar na Terra do Fogo. Aliás, estamos agora ingressando na Terra do Fogo para ingressar na Argentina. Ó, motora. Aí já na Argentina, então, ingressa de novo na Argentina. Levou bastante tempo aquela aduana, né? Os policiais fazendo revistas, né? Por conta de droga. O nosso nem entraram. O carro da frente praticamente virado do avesso. Quando chegou a nossa vez, o cara olhou para dentro e tal, deixou nós passar. Entramos na Argentina. E o Rio Grande é interessante que Rio Grande está... Se você olhar no sentido leste, né, onde nasce o sol, para frente do litoral, em linha reta você vai chegar às Ilhas Malvinas, né? Então lá os aviões saíam de lá, os navios saíam de lá, então tem muito monumento, tem muito memorial, né? Inclusive a beira-mar, ali perto de onde estávamos, né? Muitas bandeiras, muitas homenagens a esse período, né? Sempre que possível, né, a gente dedica um tempo um pouco mais elaborado, um pouco mais cuidadoso a essas pequenas coisas, né, para que possa marcar, para que possa estimular ainda mais a curiosidade, né? Sim, mas estudar em casa. É estudar, mas em casa, né? E assim, tu já aprende o que tu tá estudando no caminho e o que tu tá estudando no teu livro. Quando chega em Rio Grande, você tem que mudar o rumo, né? Você estava indo rumo sul, aí você começa a ir rumo oeste para poder chegar até a Terra do Fogo. Começa a atravessar a Terra do Fogo rumo ao Ushuaia. Se na Patagônia você tinha desertos, inhospidez, né? Começa a ter verde, começa a enxergar alguma coisa de verde. Entra na Terra do Fogo, você começa a ver florestas coníferas, né? São nativas de lá, caules assim envergados, né? Parece aquelas florestas encantadas, né? Tu começa a ver, e que sofrem também a ação do vento, né? naquele local.
Olá pessoal, estamos na cidade de Rio Grande, na Terra do Fogo, a cerca de 200 quilômetros do Ushuaia. E o pessoal tem pedido pra gente mostrar o nosso motorhome por dentro. E tá aí, ó. Aqui a Adelaide fez a comida, que pelo jeito tá muito boa. E além disso, a cabine, a gente fecha a cabine aqui com... Isso aqui também abre e essa porta fecha, dá acesso à cabine e a gente fecha também quando nós estamos parados. Nós estamos a 120 quilômetros da cidade de Ushuaia. Aqui é uma cidade entre Rio Grande e Ushuaia chamada Tuluim. E pela primeira vez a gente avista as montanhas nevadas lá no fundo. É o último estágio da Cordilheira dos Andes, ou o primeiro estágio da Cordilheira dos Andes, né? Que perpassa toda a América do Sul até Colômbia, quase Venezuela. Então ela tem seu início, tem seu final aqui na região. E aqui a gente pode ver aqui então as montanhas aqui que fazem parte desta magnífica, fantástica cordilheira. Chegamos finalmente ao Ushuaia, cercado de picos da cordilheira, né, com neve. E aqui é o portal da cidade, vamos entrar e um pouquinho mais adiante, final da Ruta 3. E aí de Ushuaia fomos, já que havíamos chegado cedo, nós naquele mesmo dia nós visitamos a Parque Terra del Fuego, né? Finalmente chegamos no final da Ruta 3, essa placa que eu mencionei, que tem 17.848 até o Alasca, depois de 3.080 quilômetros aproximadamente, nós chegamos aqui na Baía da Lapataia, ao final da Ruta 3. Dentro do parque tem várias trilhazinhas pequenas assim que você pode fazer, né? Que aí dá acesso a uma parte da vegetação ali com algumas plantações diferentes, algumas árvores da região. Só que aí naquele dia o Álvaro e o Arthur tinham ido um pouco mais à frente, entraram numa bifurcação que tinha e eu e o Davi vindo atrás seguimos por outra, né? Andaram na trilha, a mamãe se perdeu, daí eu e o Arthur... A mãe se perdeu, acho que o Arthur que saiu da trilha, né? O Arthur se desviou da trilha, daí nós acabamos nos separando, mas o Davi caminhou bastante, né, Davi? Foi muito aventureiro, né? Na verdade, a gente saiu de lá e não achou, né? Daí a gente foi pela estrada principal, até voltamos, fomos de novo. Daí a mãe dele foram pro outro lado. Daí a gente tentou se achar, mas não se achava. Daí a mãe seguiu 1 trilhão de quilômetros. E vocês também? Não, a gente não. Sim. Será? Então tá bom, estamos aqui terminando então nossa visita ao Parque Nacional da Terra do Fogo. Agora um ventinho começando. Aqui o sol se põe bem tarde, já é tarde, mas ainda sol alto, né? A luz do dia vai até às 11. Tá bem? Voltamos para o Ushuaia e eu com uma dúvida, né, se conseguíamos pernoitar lá na cidade por ser grande, né? Então eu estava muito na dúvida de dormir lá à noite, até encontramos um local bem bonito. E aí mais foi a decisão assim, vamos ficar num camping, vamos ficar mais próximo aqui da cidade, né? Que daí de manhã a gente só sai e vai bater perna para conhecer, né? E aí optamos em estacionar ali do ladinho do canal Beagle, né? Foi uma decisão acertadíssima, porque nós conseguimos estacionar o carro praticamente no centro da cidade, de frente ao porto. E quando amanhecemos tinha mais 3 outros motorhomes de outros países também estacionados ali do ladinho, né? É muito bacana, assim, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, que nem tínhamos franceses, então tem um pouco mais de dificuldade às vezes com a língua, né? Mas assim, às vezes até com gestos e coisas assim, principalmente que nem para as crianças. Brincar é uma língua universal, né? Não, mesmo não conseguindo eles se comunicarem, já estavam ali correndo, querendo brincar de pega-pega, né? Então é muito bacana essa parte, né?
É difícil assim separar só uma partezinha porque é um todo, né? Então assim, depende muito, assim, tem locais assim que nem você vai que é só natureza para você visitar, né? Então que nem na parte dos pinguins, então ali é um visual assim que é só contemplação, né? Aí que nem em Ushuaia já é diferente, porque daí então assim já tem a parte mais da culinária, né? Então aí você vai daqui a pouco provar um prato típico, uma especiaria da cidade, né? Então são tudo coisinhas assim que depende muito do local onde é que você tá, né? Mas é um todo, né? Como havíamos chegado então ao Ushuaia, né, conseguimos cumprir com esse objetivo, com essa marca importante, naquele dia a gente se deu um presente. Nós resolvemos, né, jantar o cordeiro fueguino, né, um prato típico lá daquela região, acompanhado de um bom vinho, né, as crianças também curtiram muito, encontramos lá um restaurante bom, né, bem tradicional. O restaurante era tipo um restaurante de... Tinha um cara que cortava os carnes no chão. Esse cara aí eu gostei, tipo, ele pegava as carnes e daí ele tinha um facãozão, né? E daí pam, 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 pam. Voltamos então para nossa casinha, né? Num local privilegiadíssimo, né? Enfim, nos recolhemos naquele dia. Para o dia seguinte viver o Ushuaia, passar um dia, curtir ao menos, né? Eu recomendo mais até, mais dias, né? Ficamos mais um. Mas acho que quem está lá e não tem uma dificuldade de agenda, que fique mais 1, 2 ou 3 dias, né? Tem muita coisa para visitar em Ushuaia. No dia seguinte fizemos uma caminhada com as crianças e o objetivo naquele dia foi visitar lá um principal museu lá da cidade, que é o Museu do Presídio. A Argentina deportava seus presos lá para o Ushuaia e fazia deles trabalhos forçados, com eles trabalhos forçados, né? Então tem uma edificação lá, um presídio construído na forma de estrela, né? Tem vários lados, várias galerias, né? Na forma de estrela. O presídio era tipo um prédio grande, assim, e daí tinha alguns bonecos de imagens de ladrões descendo pela janela com panos amarrados, policiais em cima do telhado. Mas também tem mostras de artes lá, né? Muito lindas assim as mostras de arte. Porque lá tem pinguins, né? Estátuas de pinguins grandes que os artistas pintam, né? Que nem aquele coal-pared, né? Que são aquelas vacas pintadas com vários motivos. Lá são os pinguins que são pintados lá e que ficam distribuídos lá dentro daquele museu, dentro daquele saguão principal. E havia um artista lá naquele dia. E ele pintava, cara, ele faz uma obra de arte assim que eu nunca vi em lugar nenhum, à mão. E ele mistura a cultura pop com poesia, ele pinta, né? Pinta aquarela. E é uma crítica. E, na verdade, são obras que trazem uma crítica muito interessante, cara. E o Davi se impressionou muito, né? Ele fez uma mágica lá na hora, fez lá uma brincadeira com o Davi. Até hoje o Davi se lembra dele. Bueno, mi nombre es Gabriel Billiot. Soy de la ciudad de Santa Fe, en Argentina, a 3.000 kilómetros de Ushuaia. Todos los llaneiros vengo a hacer una exposición siempre distinta y a pintar en lo que es el Museo del Fin del Mundo, en la cárcel del Fin del Mundo. Y bueno, vivo de pintar mis cuadros, venderlos y durante el resto del año canto profesionalmente en un coro.
Apesar de eu achar lindo o Ushuaia, eu achar muito interessante a cidade de Ushuaia, assim, fiquei me perguntando por que a gente faz isso, né? E coloca esses objetivos, né? Esses paradigmas, né? Ushuaia. Quem faz as viagens pelas Américas, eles gostam muito daquela coisa assim de fazer de uma ponta a outra, né? Ou do sul para o norte, do norte para o sul. Mas aquela coisa assim de vencer um limite entre um extremo e outro, né? Isso é muito doido, né? Esses ciclos, né, que a gente acaba estabelecendo nas nossas vidas, né? Ciclos que a gente abre, ciclos que a gente fecha. Porque imagina que em 2008, tanto eu como a Adelaide, nós não tínhamos a mínima noção que um dia podíamos voltar lá com os nossos filhos. É conhecer os locais diferentes, né? Ou voltar onde que você já teve há muito tempo para ver o que modificou, né? O que mais tem de atrativo, né? Que nem agora mostrar aonde a gente voltou para as crianças, os locais que a gente visitou, né? Mostrar as curiosidades que a gente já conheceu e proporcionar isso para elas, né? O convívio ali com a família, né? Mais do que alcançar o objetivo, quem sabe todas as vivências, né, que a gente pôde ter vivido, ter curtido, e aí esse ano a gente se propôs a fazer isso com tão mais qualidade, né? Isso gerou assim muita memória para os nossos filhos, né? E ter podido estimular eles a ter essa curiosidade de olhar lá o Ushuaia, de querer presenciar, de querer estar conhecendo, né, esses locais que eles escutaram tanto a gente falar em outros momentos, né? Isso foi muito mágico para nós, assim, né?